A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Júnior e hoje estaremos vendo mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Inclusive, estaremos abrindo esse ano de 2021 com a nossa revista do primeiro trimestre, que tem como título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Revista esta deste primeiro trimestre que foi escrita pelo pastor Ezequias Soares. Teremos esse prazer, portanto, desse estudo que é importante para a nossa identidade pentecostal. Bem, a revista ela é composta realmente pelo estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre as nossas crenças pentecostais. Vai desde o estudo da pessoa do Espírito Santo até a ênfase que o pentecostalismo faz ao retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o pentecostalismo enfatiza o batismo com o Espírito Santo, a atualidade dos dons, a santificação, o fruto do Espírito, o discipulado, a evangelização, essa revista vai estar tratando dessas doutrinas que são fundamentais. E como nós já dissemos, a ênfase que é feita pelo pentecostalismo à pessoa do Espírito Santo. Bem, a lição de hoje, portanto, é uma introdução de tudo isso que nós estaremos vendo. Nesse subsídio de hoje, nós queremos chamar a sua atenção para esse estudo. Nessa introdução, portanto, vai estar sendo falado aqui sobre a pessoa do Espírito Santo ou o estudo da pneumatologia. Portanto, esse subsídio que é da lição número 1 dessa revista, do dia 3 de janeiro de 2021, sendo, portanto, mais específico, o título mesmo é A Pessoa do Espírito Santo. E o texto áureo da lição é o seguinte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. A verdade prática é a seguinte: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. E a nossa leitura bíblica em classe é a seguinte: João, capítulo 14, versículo 16 até o versículo 18, versículo 26 e capítulo 16, versículo 14, que são os seguintes. João 14, 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Bem, a nossa lição, portanto, como já falei, trata da pessoa do Espírito Santo. E o autor da lição, o pastor Ezequias Soares, ele é feliz em apresentar essa lição de forma sucinta, objetiva e ao mesmo tempo profunda, porque ele consegue pegar a doutrina da pneumatologia e consegue resumir aqui para nós de forma que todos nós possamos compreender. Ele consegue dividir, portanto, esse assunto em 3 tópicos que são bem interessantes. O primeiro tópico é o seguinte: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo tópico é o Espírito Santo e Jesus Cristo. O terceiro tópico, ele vai estar tratando justamente da ação do Espírito Santo no mundo e no ser humano. Ou seja, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano.
Bem, quando nós falamos, portanto, sobre a pessoa do Espírito Santo, nós pentecostais nos diferenciamos dos diversos movimentos no decorrer da história, porque enquanto que muitos movimentos enfatizaram a divindade do Senhor Jesus, outros movimentos a humanidade do Senhor Jesus, outros movimentos no decorrer da história da igreja debateram a questão da trindade, ou até mesmo dessa unidade que há em Deus. O pentecostalismo, juntamente com muitos outros movimentos, no início do século XX, ele enfatiza a pessoa do Espírito Santo. E principalmente o pentecostalismo enfatiza a ação carismática do Espírito Santo. Não só a sua função de paráclito, mas sim a sua função de estar derramando dos seus dons e ministérios sobre a igreja. Essa ação poderosa, essa repetição do que houve no dia de Pentecostes, agora sobre todos nós, nas nossas gerações, porque cremos que o Espírito Santo, da mesma forma que derramou do seu poder, que foi derramado sobre ali os discípulos de Jesus do primeiro século, ele continua sendo derramado sobre todos nós, e o seu poder, a sua efusão está sobre todos nós, e cremos como nós pentecostais na ação poderosa do Espírito Santo em múltiplas áreas. Dentre elas, como já falamos, sobre os dons espirituais, com o batismo com o Espírito Santo, sobre várias áreas da igreja. Então, nós cremos assim. Bem, para essa defesa, portanto, nossa pentecostal, que é a identidade do pentecostalismo, porque nos diferenciamos de todas as demais igrejas evangélicas, porque defendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, evidenciada pelas línguas estranhas, e essa segunda bênção ela é caracterizada por trazer justamente essa efusão do poder de Deus, essa ação carismática, esse primeiro revestimento de poder. E cremos também, nós pentecostais, é nossa identidade, na atualidade dos dons, os dons de manifestação sobrenatural. Nós cremos nisso. Mas, para falarmos desse assunto, como já disse, é necessário, então, entendermos quem é o Espírito Santo. Então, ele faz questão de enfatizar no primeiro subtópico do nosso material aqui, da nossa revista, o primeiro tópico vai falar dessa revelação do Espírito Santo nas Escrituras, o primeiro subtópico enfatiza a divindade. Um grande problema que aconteceu, inclusive, no século IV, foi o questionamento sobre a divindade do Espírito Santo. Inclusive, houveram movimentos que eram binitaristas, acreditavam na divindade do Pai, na divindade do Filho, mas não criam na divindade do Espírito Santo. Para se ter uma ideia, Eustácio chegou a dizer, por exemplo, que o Espírito Santo era uma espécie de anjo ou um ser criado que era poderoso. E nós vamos ver ainda outros movimentos, como os pneumatomacianos, que chegam realmente a dizer que o Espírito Santo não era divino de maneira nenhuma, mesmo ele tendo essa ligação íntima com a pessoa de Deus. Outros movimentos, como até o arianismo pregava, e os arianos modernos, que são, por exemplo, a Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, chegam a dizer realmente que o Espírito Santo é uma espécie de força, é a força ativa de Deus, mas não é divino. Bem, nós não pregamos isso, porque a ortodoxia cristã crê claramente que o Espírito Santo ele é Deus. Como Basílio de Cesareia deixa claro, o Espírito Santo ele age juntamente com o Pai e com o Filho. E como Agostinho tanto enfatiza que toda operação externa de Deus, as três pessoas da Trindade estão unidas, porque não há uma operação de Deus que não haja ali a unidade de Deus. Então essa operação externa há a presença do Espírito Santo. Logo, a Bíblia é enfática quando fala da divindade do Espírito Santo. Tanto que nós vemos, inclusive,
Na bênção apostólica paulina, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a pessoa do Espírito Santo ali sendo colocada de forma igualitária à pessoa do Pai e do Filho. Tanto que o texto vai falar disso mesmo, da graça que há no Filho, do amor do Pai e da comunhão que há no Espírito Santo. Nós vamos ver claramente vários outros textos, como também em Mateus, capítulo 28, versículo 19, é apresentada as três pessoas da Trindade ali, a pessoa do Espírito Santo de forma igualitária também ao Pai e ao Filho, provando claramente a divindade do Espírito Santo. Você vê em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, o Espírito Santo sendo chamado de Espírito de Deus. E nós vamos ver vários títulos que é dado ao Espírito Santo, provando a divindade dele. Inclusive, ele é chamado de Espírito de Cristo também, em Romanos capítulo 8, verso 9. Espírito da verdade, em João 14, 17. Ele é chamado também Espírito de vida, Romanos 8 e 2. Ele é chamado do Espírito do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 9. Ele é chamado de Espírito de glória e de Deus, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. São provas claras que o Espírito Santo é divino. Um outro texto que é interessante, que fala justamente da divindade do Espírito Santo, é em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, em que ali é exposto de forma explícita que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que o Espírito Santo é Deus, porque quando Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo, o texto deixa claro que eles mentiram contra Deus. Todavia, como falamos, esse movimento ariano que apareceu no passado e que hoje ainda existe resquícios dele com a seita dos Testemunhos de Jeová, negam a pessoalidade do Espírito Santo. Chegam a dizer que o Espírito Santo é apenas uma emanação de Deus ou uma espécie de força ativa divina, quando o texto bíblico é enfático em provar para nós que o Espírito Santo tem pessoalidade. Olha o que o texto bíblico vai dizer claramente para nós, provando que o Espírito Santo tem pessoalidade. O Espírito Santo, ele tem atitude, ele tem ação, ele conduz, como em Mateus capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. O Espírito Santo ensina, como é que apenas uma força poderia ensinar. Quando o Espírito Santo, ele ensina até o que nós deveríamos dizer, como é dito lá em Lucas capítulo 12, versículo 12. O Espírito Santo testemunha, o Espírito Santo, ele fala daquilo que ele conhece, tanto do Filho quanto do Pai. Lá em João capítulo 15, 26, é claro, quando é dito realmente que o Espírito Santo, ele testemunha. O Espírito Santo guia, ouve e anuncia coisas claras de alguém que tem personalidade, que tem pessoalidade. Ora, o texto diz, João 16 e 13, quando vier, porém, aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Prova clara que o Espírito Santo, ele tem essas características. O Espírito Santo concede, ele dá. Atos 2, verso 4, o Espírito Santo fala, ele falou para Filipe, e é uma prova clara para nós que o Espírito Santo tem personalidade. O Espírito Santo nos ajuda, intercede por nós. Romanos 8 e 26, ele está intercedendo. Como ele poderia ser uma força de Deus se ele está intercedendo para Deus por nós? Intercedendo ao Pai por nós. É uma prova de que ele é uma pessoa, ele tem personalidade, uma das pessoas da Santa Trindade, da triunidade divina. E isso é que é grandioso. O Espírito Santo sonda
Romanos 8:27, o Espírito Santo tem querer. Olha como é interessante, 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É uma prova clara que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele tem personalidade. E, por fim, o Espírito Santo pode ficar triste. A Bíblia diz claramente em Efésios 4:30 que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, a lição nos deixa claro isto, que o Espírito Santo, além de divino, ele é um ser pessoal, ele tem personalidade, ele é pessoal ao lado do Pai e do Filho. Atributos divinos, provando claramente que ele é Deus. A Bíblia é clara e enfática em dizer que ele é onipotente, em dizer que ele é onisciente, em deixar claro que ele é onipresente e que ele é eterno. No material que nós temos em mãos vai falar sobre isso. Onipotente porque realmente ele é criador dos céus e da terra junto com o Pai. Você vai ver isso em Jó 33:4, por exemplo, falando da criação. Ele é criador. Ele conhece todas as coisas, como é dito lá em 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Inclusive até o coração humano, ele é eterno, ele é chamado de Espírito Eterno, lá em Hebreus 9:14. Esses textos para nós, de forma aqui sucinta e objetiva, já nos provam claramente que o Espírito Santo não é meramente uma força e não é um ser criado por Deus, mas ele é Deus ao lado do Pai e do Filho, e ele é um ser pessoal, ele tem personalidade, não é uma força como já dissemos. O segundo tópico, portanto, da lição, sendo rápidos aqui e objetivos, vai falar agora do relacionamento do Espírito Santo com a pessoa do Senhor Jesus. Isto porque no texto oficial, a leitura bíblica que fizemos, vai falar já disso. O Espírito Santo é chamado de o outro Consolador. Jesus é o primeiro Consolador, o Espírito Santo é o outro Consolador. E isso já nos enfatiza este relacionamento íntimo que há entre as pessoas da Trindade, tanto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o autor da lição, o pastor Ezequias Soares, ele é feliz quando ele enfatiza a pericorese. A pericorese, no estudo sobre a Trindade, quando nós estudamos a ontologia da Trindade, ou a essência da Trindade, ela vai falar justamente dessa forma de relacionamento que há entre as pessoas da Trindade em uma só essência. A pericorese, como o grande teólogo Alistair McGrath, ele chega a tentar traduzir, significa a interpenetração mútua, ou seja, cada pessoa da Trindade está na outra, sem ser ela. Ou seja, o Pai está no Filho sem ser o Filho, o Filho está no Pai sem ser o Pai está no Espírito sem ser o Espírito, e o Espírito está no Pai sem ser o Pai. Isto é a grandeza que há na Trindade. É uma só essência. Por isso que Agostinho ele é feliz quando fala da Trindade e ele diz que Deus é subsistente em três pessoas distintas. Deus é existente. Deus está nas três pessoas distintas. Elas são uma só essência, um só Deus, mas elas são distintas. Uma não é a outra. Por isso que alguns pensadores chegam a tentar colocar o termo pessoa, que é hipóstase, que é tirado inclusive do grego, na tentativa de explicar o centro de consciência. São três centros de consciências em uma essência, na essência pericorética de Deus. Então a pericorese é isso. Ela foi utilizada por Atanásio, pelos pais capadócios, e ela por Agostinho também. Agostinho utiliza esse termo, que é o circumicessio em latim, que vai falar justamente disso, dessa interpenetração mútua entre as pessoas da Trindade. Tanto o Senhor Jesus deixa claro isso, que ele estava no Pai e o Pai estava nele. E é interessante no versículo 16, 14 do Evangelho de João, que aqui é o segundo tópico
segundo subtópico desse segundo tópico da revista. Vai falar de quê? Ele me glorificará. O Espírito Santo, uma das grandes funções dele, realmente, é glorificar o Filho. Ele está aqui glorificando o Filho, porque ele está testemunhando do Filho. Mas a Bíblia também fala que o Pai glorifica o Filho e que o Filho glorifica o Pai. E aí nós entramos no que muitos chegam a dizer que é a dança da Trindade, que é a seguinte: o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica ao Pai e ao Filho, e ao mesmo tempo o Pai e o Filho expiram o Espírito e glorificam ao Espírito. É a Trindade dentro de si, é a beleza da Trindade. Nós vemos isso. E há um relacionamento íntimo entre o Espírito Santo e a pessoa do Senhor Jesus, justamente porque o Espírito Santo é o outro Consolador. O termo outro aqui não é héteros do grego, é alon, ou seja, é da mesma essência, da mesma substância. O Espírito Santo é o Consolador da mesma forma que o Senhor Jesus é, da mesma substância do Senhor Jesus, da mesma essência do Senhor Jesus. Isto nos prova duas coisas. Da mesma forma que o Senhor Jesus era um ser pessoal, o Espírito Santo é um ser pessoal. E da mesma substância que é o Senhor Jesus. Jesus é Deus, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele está conosco e ele opera trabalhando em nossas vidas. E isso é que é grandioso. No terceiro subtópico vai falar esse efeito prático que nós estamos explicando aqui para vocês. É a grandeza e a beleza da Trindade. E o credo de Atanásio, lá no seu artigo 27, diz o seguinte: tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Logo, o Espírito Santo, como ele é Deus, é da mesma essência do Pai e do Filho, ele deve ser adorado, ele deve ser louvado, ele deve ser exaltado, porque ele é Deus. E o terceiro tópico dessa lição, que é uma lição rica para todos nós, vai falar do Espírito Santo agindo no mundo e no ser humano. É importante nós vermos, nós enfatizarmos, como nós já dissemos, o Espírito Santo é o Criador ao lado do Pai e do Filho. Já citamos, inclusive, textos falando sobre isso. No Salmo 104, versículo 30, vai falar novamente dessa operação criadora do Espírito Santo. E se você já lê em Gênesis capítulo 1, verso 2, você vai ver claramente o Espírito Santo, já ele estava ali entrando em contato com a criação, se movendo sobre a face das águas. É interessante o termo ali no hebraico, não é apenas se mover, mas é entrar em choque com a criação. É transformar aquilo que estava desordenado e ele está ordenando. É a ação poderosa do Espírito Santo. É isso que o texto bíblico, ele quer nos deixar claro. O Espírito Santo, juntamente com o Filho e com o Pai, são os mantenedores da obra. Além de criadores, são os mantenedores de toda a criação. Tudo está no devido lugar pela operação grandiosa do Espírito Santo. Por isso que Paulo chega a dizer lá em Atos 17, que nele nós nos movemos, nele nós existimos. O Espírito Santo de Deus, ao lado do Pai e do Filho, enchem os céus e a terra. Eles são além dos céus e a terra. Essa é a grandeza do Espírito Santo de Deus. Logo, ele interage com tudo que existe. Tudo que existe. É a grandeza da ação do Espírito Santo de Deus. Mas a nossa ênfase vai ser aqui esses dois subtópicos finais, que vão estar falando da ação do Espírito Santo no plano divino da salvação e da ação do Espírito Santo na vida humana. Quero ser objetivo aqui. Um grave erro de muitos pentecostais é acharem que não havia a ação do Espírito Santo na salvação no Antigo Testamento. E acham, portanto, que essa intervenção do Espírito Santo é apenas no Novo Testamento, na área salvífica. Muitos chegam a dizer,
Já vi pentecostais dizerem que somos salvos pela lei. Ninguém nunca foi salvo pela lei, porque nunca foi função dela. E o Espírito Santo sempre esteve entre nós. E mesmo numa perspectiva escatológica que a nossa igreja defende, pré-tribulacionista, não vai dizer que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Porque o Espírito Santo é onipresente. Ele não vai ser tirado da terra. Bem, a obra salvadora sempre houve a ação do Espírito Santo. Todo o processo salvífico foi ele totalmente coordenado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o aplicador da salvação. Você vai ver isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Abraão foi salvo pela mesma ação interventora do Espírito Santo, da mesma forma que Paulo foi e que nós estamos sendo. É o mesmo Espírito Santo. Você pode ver isso claramente. Por exemplo, em Ezequiel, capítulo 11, versos 19 e 21, e João 3, versículo 3 a 5, é apresentada a regeneração. Ora, o Espírito Santo regenerava no Antigo Testamento, como ele regenera agora, no período neotestamentário. Na conversão, Jeremias capítulo 3, verso 22 a 25, você vai ver o Espírito Santo agindo ali no Antigo Testamento. Jeremias 31, versículo 18 a 19, Ruth, capítulo 1, verso 16. E aí agora nós saltamos para o Novo Testamento. Romanos 8, 1 a 9, nós vamos ver a ação do Espírito Santo ali na conversão. O Espírito Santo que converte hoje, convertia também no Antigo Testamento. A justificação, Gênesis capítulo 15, verso 6. E lá em Romanos 5, 1 a 6, nós vemos o Espírito Santo justificando. Isso é claro. Romanos 4, versículo 3, fala dessa justificação. A santificação, lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 2 a 4. E em Gálatas 5 e 25, nós vemos a santificação do Espírito Santo. Isso quer nos dizer o quê? Que na obra salvadora, no processo de salvação, o Espírito Santo age da mesma maneira, aplicando a Ordo Salutis, aplicando a salvação sobre o indivíduo, aplicando a salvação sobre a humanidade. E o que diferenciou, então, do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes para cá? O que houve de diferença? Primeiro, falando ainda de salvação, a mensagem da revelação de Deus atingiu seu clímax em Jesus. O evangelho agora é mais explícito. As pessoas agora sabem de forma mais clara o que é a salvação. Jesus é visto de forma mais clara, mais visível. Enquanto que os profetas e os homens de Deus do Antigo Testamento eram salvos pela promessa daquilo que haveria de vir, vendo apenas sombras dessa promessa, nós agora temos a revelação plena do Senhor Jesus, porque o Verbo se fez carne e ele esteve entre nós. O Verbo esteve entre nós. Então, isso é de forma mais explícita. Por isso que a mensagem que nós pregamos, ela é mais clara. Falando agora da expansão da ação do Espírito Santo quanto à salvação, a distinção no Antigo Testamento, a mensagem salvadora, ela estava muito mais restrita ali ao povo de Israel. Não quer dizer que gentios não foram salvos. Nós vemos vários e vários casos de gentios sendo salvos. Nós vamos ver povos inteiros, cidades inteiras se convertendo, tendo a ação interventora do Espírito Santo para a salvação. A distinção de agora é que o Espírito Santo agora convence o mundo inteiro do pecado, da justiça e do juízo. Há uma expansão maior dessa ação, dessa operação salvadora do Espírito Santo. E por fim, a distinção maior, e agora nós vamos para o que nós pentecostais muito defendemos, para essa ação carismática do Espírito Santo. Houve sim aqui uma modificação, e essa modificação de forma mais visível. No Antigo Testamento, a operação carismática do Espírito Santo era apenas sobre alguns homens selecionados em porções, a Bíblia chega a falar de porções no Antigo Testamento, e mais ainda, em
períodos esporádicos, de tempo em tempo, pós-dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo agora veio para guiar a igreja, quando o Espírito Santo veio como o Paráclito, como o Consolador, como o guia da igreja de Cristo Jesus, agora esses dons foram derramados. Aí o dom do Espírito foi derramado sobre toda a carne. E aí sim, não é mais em porções que o Espírito Santo está para nós. Ele agora, na verdade, está derramado sobre todos nós, derramando dos seus dons e da sua graça, derramando dos seus milagres e dos seus prodígios. Não é agora para apenas indivíduos selecionados, mas é para todo aquele que crê. O Espírito Santo está derramado para todo aquele que crê. E não é de forma esporádica, mas é em todo o tempo. Só basta buscarmos. Quanto mais buscarmos do Espírito Santo de Deus, mais ele se manifestará em nossas vidas. Essa é a nossa distinção pentecostal da operação do Espírito Santo no período do Antigo e do Novo Testamento. E nós vemos aqui, nesta lição, o pastor Ezequias Soares, nesse último ponto, ele enfatizando isso, essa operação do Espírito Santo. Uma coisa é certa, eu e você só somos salvos porque a obra de Cristo foi conquistada na cruz e ela foi aplicada pelo Espírito Santo em nós. E nós, na verdade, fomos chamados pelo Espírito, nós fomos convertidos pelo Espírito, nós fomos regenerados pelo Espírito, estamos sendo santificados pelo Espírito e um dia seremos glorificados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é que é grandioso para todos nós. E quem quiser aprender mais sobre esse assunto, eu quero indicar pelo menos aqui algum material para você estudar sobre esse assunto da perspectiva pentecostal nossa. Primeiramente, eu quero indicar para vocês a teologia sistemática que eu já venho indicando em outros vídeos, que é a de Stanley Horton, porque ela é de uma perspectiva pentecostal e ela é muito rica na exposição sobre esse assunto. Quero indicar também o material do saudoso pastor Estevão Ângelo, é a perspectiva pentecostal clássica, como ela já é defendida em nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. Quero indicar também um material muito bom que o pastor Silas Daniel está lançando agora, que está sendo falado sobre o batismo com o Espírito Santo e as línguas estranhas. É bom que você conheça, essa é a nossa identidade pentecostal. E por fim, quero indicar também a revista de discipulado nossa, fala de forma detalhada sobre esse assunto. Essa revista, ela é muito boa porque vai tratar em uma das lições sobre esse assunto. Se você é uma pessoa que está começando agora a estudar na Escola Bíblica Dominical e sente dificuldades, indico para você, estude. É uma mini teologia sistemática para você, já vai lhe ajudar bastante. E claro, se você quer aprender mais e mais da Palavra de Deus, eu faço questão de lhe convidar a estudar conosco no CETADEM, no Seminário de Teologia da Assembleia de Deus Montese. Com certeza você vai estar aprendendo mais e mais da Palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos. E eu quero pedir a você que está gostando dos subsídios aqui, que estão sendo apresentados no nosso canal, que você possa aí deixar o seu like, indicar esses vídeos para outras pessoas, para que eles possam se preparar para a Escola Bíblica Dominical, quem é professor principalmente, que você possa aí se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para estar sempre participando e vendo esses vídeos que com certeza vão mudar a vida de vocês. Que Deus abençoe a todos.